programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando. Mais uma vez já aproveito para agradecer a sua audiência e te convidar para assistir o programa Estação Saúde de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre odontopediatria, isso mesmo. Se você tem uma criança na sua casa, na sua família, fica ligadinha nesse programa, porque esse programa vai estar recheado de informações muito importantes. E eu estou recebendo mais uma vez a querida odontopediatra Débora Vitoretti Demais. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, mais é um uma prazer vez. estar aqui de novo. Então, para a gente começar, vamos lá. Todo dentinho nasce com 6 meses? Nem todos os dentinhos dos bebês, né? Tem bebês que nascem antes, tem bebês que nascem depois, e eu sempre recebo essa dúvida dos pais de quando que deve nascer. Ali com os 3 meses até 1 ano e 3 meses pode levar esse tempo. Então é um parecer de tempo bem comprido. Então se por aí algum dentinho ainda não nasceu, mesmo tendo depois de 1 aninho, não se preocupar. Mas aí ali, quando passados de 1 aninho e 2 meses, a gente já procura o odontopediatra para ver o que tem ali. Eu acho que quando envolve maternidade, tu que trabalha com criança, né, é a questão da comparação, eu acho que é um terror, assim, eu né? Sei, é. Chega uma visita, alguém que vai ver o bebê, nossa, ainda não, né? Quer ver se eles estão na creche, porque daí às vezes, o bebê do amiguinho, o amiguinho já tem um dente, o outro amiguinho tem mais, o outro não tem, e o meu filho tá ali. E aí eles têm muito essa comparação. Então, ali dos 3 meses nascendo o primeiro dentinho até 1 ano e 3 meses, tá bem tranquilo. Tá ótimo. Com que idade a criança deve ir ao dentista pela primeira vez? Acho que essa é uma dúvida bem importante. Sim. No consultório eu recebo desde bebês até crianças que trocam os dentinhos e vão pela primeira vez. Mas o ideal é ir quando nasce o primeiro dentinho. Então ali, se o bebê de 6 meses, vamos botar o tempo, já nasceu o primeiro dentinho, é importante que venha. Porque assim a gente consegue dar muitas informações para os pais, principalmente se já deve estar escovando, se não deve, a alimentação, toda aquela gama de conteúdo da consulta é importante para os pais. E essa questão de que quando a criança, por exemplo, eu estou com uns colegas que tiveram bebê, tá com 4 meses, e aí começa a babar muito, e aí as pessoas começam aquele alvoroço já. Vai nascer o dente. Tu te prepara, vai nascer dente, vai dar febre, vai fazer isso. E afinal, né, o que esses pais que estão com o filho nessa fase só babando por enquanto, não apontou nada, o que pode fazer? Então, é bem comum essa babaceira, a gente diz, e realmente é por conta também dos dentinhos. Mas também coincide com a fase oral deles, em que eles têm a necessidade de botar as coisas na boca porque eles descobrem, eles botam o pezinho, botam a mão. Então, eles acabam babando por colocar mais os membros, as mãozinhas na boca. Mas pode ser um sinal sim de o dentinho tá aparecendo. E quando isso acontecer, fica bem tranquilo, porque tem criança que dá febre, como tu comentou, tem bebê que não dá febre, tem bebê que não sente nada. Por exemplo, ontem a gente descobriu o dentinho da minha filhadinha, ela tem 5 meses e não deu febre, não deu diarreia, não deu nada. Foi simplesmente porque ela botou a minha mão na boquinha dela e eu senti. Então foi do nada, assim, realmente. Ela tava babando bastante, mas não a ponto de fazer a gente desconfiar também. Os meus, com a graça de Deus, tiveram todos, diarreia, febre, tudo que tu pode imaginar. Tudo possível. Tudo possível. As escovas de dentes, elas precisam ser especial para a criança ou pode ser qualquer uma? Pode ser qualquer uma, desde que ela seja macia. Então, por exemplo, aqui, eu trouxe umas escovinhas pra gente ver. Essas escovas, elas são bem macias, independente da marca e do modelo. Essa é uma escova de bebê, por exemplo, mas aqui a gente tem uma escova de uma criança maior que ela precisa também ser macia. Então, independente da marca e do modelo, desde que seja macia. Para bebê, menorzinha, e para uma criança um pouquinho maior também. É importante entender que para cada fase da vida existe, né, uma escova, porém, aqui fica, né, a importância da informação. Eu costumo usar a frase que a informação, ela traz luz, né, ela liberta. Então, por isso que todas as dúvidas que os pais têm, nada melhor do que buscar uma profissional para ter do que ficar no achismo, ouvindo, né, o conhecimento popular. O bebê já pode usar pasta de dente? Se sim, qualquer tipo? Pode usar, desde que tenha flúor. Às vezes a gente pensa, porque bebê não vou usar o creme dental com flúor. Mas não, a gente já pode e deve estar usando o creme dental com flúor. Mesma coisa, independente da marca e do modelo, a gente pode estar usando. Por exemplo, aqui a gente trouxe um kitzinho para a gente exemplificar. Essa
parte da escovinha, elas geralmente, a de criança, tem uma marcação. Essa daqui é, no caso, a partezinha branca. Então, a parte branca é o que a gente vai colocar de creme dental. É como se fosse uma sujeirinha, uma bolinha pequenininha, porque essa é para uma criança de uns 4 a 5, 7 aninhos. Já essa daqui é como se fosse essa partezinha ali do meio, bem pouquinho mesmo, então é só uma sujeirinha. Então pode usar o creme dental com flúor, dependente de qualquer marca que use, mas precisa ter o flúor, tá? Certo. Criança, né? No caso de bebê, enfim, a partir de bebê até criança, precisa usar fio dental? Tem necessidade? Precisa. Bem importante, às vezes a gente pensa, que preguiça de passar o fio dental na gente, quer ver nas crianças. Eu trouxe aqui a minha boquinha também pra gente mostrar a importância. Quando a gente acaba não limpando os dentes do ladinho, que é onde passa o fio, a gente acaba tendo aquela cárie do fio dental, em que é onde a bactéria acaba entrando porque a gente não remove a sujeira. Então vai até a polpa, acaba acontecendo um tratamento de canal. E esse fio dental que eu recomendo para as crianças, ele é muito mais fácil. Ele é um fio dental de anilha, as meninas usam, né? Então, assim, a gente só chega, encaixa no dentinho e tira. Ele é muito mais prático, até para nós. Se vocês que estão assistindo quiserem usar, eu garanto para vocês que é muito melhor do que aquele outro. Não suja, não fica, né, babando, muito mais prático. Fora o risco de fazer uma gangrena no dedo, né? Porque às vezes machuca, amarra tanto, eu tinha o hábito de amarrar tanto o fio dental no dedo que às vezes chegava quase a fazer um garrote. Mas faz mesmo, machuca. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo e a gente já volta com mais informações sobre odontopediatria. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre odontopediatria, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica do nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Olá, hoje vamos falar um pouco das doenças ósseas que acometem o nosso esqueleto. Sabemos que nós temos em média 206 ossos no nosso corpo. Esses ossos é que dão sustentação para nós, para estarmos em pé, sentado, deitado. Os ossos protegem o nosso tórax, o nosso coração, os nossos pulmões através das costelas. Nós temos os ossos também do crânio, que protegem o nosso cérebro. Temos também os ossos longos, que são o fêmur, a tíbia, o perônio. Temos os ossos do braço, que é o húmero. Todos esses ossos são importantes para dar sustentação ao nosso corpo. Mas esses ossos podem também ser sede de doenças. Muitas vezes, como pode ser acometido por osteoporose. O que é a osteoporose? Nada mais do que um enfraquecimento dos ossos, a perda da massa óssea. Isso se chama osteoporose. O osso também pode inflamar. Podemos ter osteomielite no osso, uma inflamação do osso. Podemos ter tumor no osso. Podemos ter outras alterações que comprometem as articulações e os ossos, como a osteoporose, assim como a artrose, assim como a osteoartrite e assim sucessivamente. Então, nossos ossos também estão sujeitos a doenças. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos.
Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. E para você que chegou aqui agora, nós estamos conversando sobre odontopediatria. Eu estou recebendo a odontopediatra, doutora Débora Vitoretti Demay. Débora, já conversamos, né, sobre que idade nascem os dentinhos, quando que a criança tem que ir ao dentista. Agora, algo muito importante, alguma dica de como fazer a criança gostar de escovar os dentes, tornar esse momento mais atrativo? É difícil, né? Eles Jesus. Têm uma fase ali que é cruel. Sempre digo que ser o exemplo é o principal, então a gente, quando for escovar os dentes, levar as crianças, as 3 vezes por dia, leva os pequenos juntos. Escovar os dentes no banho é muito legal, porque a água é quentinha, a gente consegue ensinar a criança a cuspir também, cantar músicas educativas, mostrar desenhos, se a criança já assiste desenhos também, os desenhos educativos sobre poder aprender o cuidado de escovar os dentes também, mas o principal de tudo, a gente poder ser aquele exemplo, a gente escovar os nossos dentes, explicar, levar no dentista, mostrar por que a gente tem que tirar aquelas sujeirinhas sempre. Certo. Tem algum jeitinho certo para escovar os dentes? Alguma técnica? Tem, gosto muito do trenzinho. Sou fã do trenzinho, a gente... até esqueceram já da música do trenzinho. Quando elas voltarem, elas sempre lembram. Eles vão no consultório, eles lembram por uns minutos, uns dias, uns meses, aí esquece e volta, lembra de novo. Então aqui vou mostrar com a minha boca grandona, né? Lá atrás, na verdade vou pegar o meu tubarão. Quando a gente vai escovar os dentões lá atrás da criança, eu sempre gosto de cantar a parte do piuí, que é quando a gente abre o bocão e escova assim. E aqui na frente a gente escova o tchá-tchá-tchá, que é como se fosse tirar a sujeira. Então, o piuí, tchá-tchá-tchá, piuí, tchá-tchá-tchá. Repetir o trem 10 vezes embaixo e 10 vezes em cima. E depois a gente pede para a criança sorrir e fazer as escovações de voltinha, assim, em que a gente consegue tirar a sujeira do dente de cima e do de baixo, também lá bem pertinho da gengiva. Então, o trem atrás, embaixo e em cima, 10 vezes de cada, e as voltinhas do sorriso também. É interessante a gente parar para pensar que, às vezes, como pais, tem coisas que a gente não aprendeu e não viveu. E aí, o que eu percebo? Às vezes as pessoas não têm uma paciência de tornar esse momento lúdico, porque, eu não tive isso, ninguém me ensinou desse jeito e eu escovava o dente e pronto, né? Ou então não escovei e não perdi o dente, como eu já ouvi, né? Então, a gente precisa sair um pouquinho fora dessa bolha de que a geração de filhos, né, de crianças que está vindo, é uma geração muito esperta, muito ligada, e o que tu ensina, eles gravam, né? E por isso que é tão importante trabalhar com o lúdico. Mesmo. Todos os dentes das crianças caem? E começa quando? Todos eles caem. Ali, quando a criança tem os 3 aninhos, mais ou menos, ela tem os 20 dentinhos de leite, que é o que as crianças têm de dentes de leite. Todos esses 20 dentinhos vão vir a cair um dia. Pode começar com 5, 6, até os 7 aninhos e levar até os 13. Mas 20 dentes é o que vão cair. Se nascer mais algum dente, não é porque um vai cair ainda ou tudo mais. Então, a gente tem que ver que os 20 dentinhos certinho das crianças vão cair um dia. Dos 5 até os 13 anos, eles estão lá na pré-adolescência, já na escola, no ensino fundamental 2, com um dentinho de leite ainda. E quando não cai, é muito importante procurar a odontopediatra. A gente precisa. A gente tem muitos casos, Gabi, de que o dente nasce por trás. Porque é muito comum da formação do dente ser mais atrás e tudo mais. Então, o dente nasce por trás e às vezes aquele dente tá meio mole, não cai. Então, a gente precisa interferir e tirar aquele dentinho, que é muito comum de acontecer também. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalinho, mas fiquem ligados com a gente que a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje eu estou recebendo a odontopediatra, a doutora Débora Vitoretti Demay. Débora, as telas, elas podem influenciar em algo na dentição das crianças? Podem. Por exemplo, bruxismo. A gente tem estudos recentes que mostram que quando as crianças têm acesso a muitas telas, principalmente no período noturno, a gente pode ter com que aquela criança arranje mais os dentes.
Mas o bruxismo em si, ele tem alguns fatores genéticos e tudo mais, alguns medicamentos, algumas síndromes também, mas as telas noturnas dizem muito. O que a gente pede? Para fazer uma higiene do sono. Às vezes, antes de dormir, tirar a tela umas 2 horinhas antes. Às vezes, começar com desmamear uma meia hora antes, 1 hora antes, para evitar com que aquela criança range os dentes. E o bruxismo é o ato de ou morder ou ranger, que é quando a gente faz assim durante a noite e escuta aquele barulhão das crianças fazendo. Isso pode ocasionar o quê? Um desgaste dos dentes, que as crianças ficam com aqueles dentes bem curtinhos por conta de tanto desgaste. Então, o que eu oriento sempre? Fazer essa higiene do sono, diminuir o uso de telas, às vezes um banho quentinho, algum óleo essencial também, ler historinhas, nada de muita informação para chamar a atenção dela também. E é bem comum esse bruxismo também em crianças. Pois é, isso que eu ia te perguntar agora. Essa questão do bruxismo infantil, como que os pais que estão em casa podem entender, assim? Porque além das telas, tem esse outro fator que tu comentou, mas o tratamento é com a odontopediatria. O tratamento é assim. E, na verdade, o bruxismo em si, ele não tem a cura. A menos, vamos dizer assim, ali com as crianças até os 3 aninhos, em que eles estão nascendo os dentinhos, a criança sente o incômodo natural e acaba rangendo, o que é normal desde que a gente avalie. Mas o tratamento é acompanhar e quando começar a trocar os dentinhos, a gente fazer uma plaquinha de bruxismo. Claro que tem crianças que a gente interfere antes, tem crianças que a gente interfere depois, mas geralmente a gente orienta tudo antes. Por exemplo, também, um fator que faz com que a criança tenha bruxismo noturno é a respiração oral. Quando a criança, por exemplo, às vezes tem uma adenoide muito grande, precisa de uma cirurgia, durante a noite acaba com que ela arranje os dentes por ela não conseguir completar o ciclo da respiração. E aí é onde trabalha junto o odontopediatra com o otorrino. E aí a gente consegue, às vezes, curar um bruxismo por conta da culpa ser da adenoide, por exemplo. Então isso é muito legal, muito interessante também. E a alimentação, é importante sabermos e como podemos auxiliar nessa questão? Imagina, eu sempre peço para os pais, claro que é muito difícil, as crianças beliscam o dia inteiro, mas evitar de beliscar o dia inteiro. Porque assim a criança come em vários períodos do dia e acaba não escovando os dentes. Então, para a gente evitar uma cárie, a gente precisa se alimentar da forma correta e escovar os dentes corretamente também. Então, a gente fazendo esse combo, dá tudo certo, vamos dizer. Mas se a criança, às vezes, come no meio da manhã, almoça, escova, daí come de novo, aí come mais tarde, aí só vai escovar os dentes depois. Então, às vezes, se alimentar no período certo de frutinhas, alimentos mais saudáveis, não ricos em carboidratos, vamos dizer também, isso é importantíssimo pra gente. Certo. E como que funciona uma consulta infantil, né? Hoje ela é importante mesmo, a criança chega a abrir a boca, né? É usado lúdico para quem está em casa entender. A gente conversa muito. Tanto que, na verdade, a gente fica em torno de 1 hora na consulta, no consultório em si. Dentro dessa 1 hora a gente conversa desde hábitos alimentares, escovação, a cárie, hábitos de chupar dedo, chupar bico, a dentição das crianças. E nesse tempo eu já ganho a confiança da criança também. E aí quando a gente vai para a parte de sentar na cadeira, a gente tem a luz que acende quando bate palma, o arzinho da Frozen, a gente tem a água geladinha, a escova mágica que a gente finge ser do personagem que a criança gosta. E aí tudo isso se torna muito mais favorável e muito melhor para a criança também. No consultório a gente criou a turminha da Tia Dedé para as crianças também identificarem e gostarem de estar ali. Então a turminha está sempre comigo, eu sempre digo, a gente tem a capivara, a gente tem a filó, que é a porquinha, e tudo isso vai fazendo com que a criança goste de estar ali e aí a gente interage a turminha junto com as crianças, é bem legal. E no caso de algum procedimento, hoje essa questão da sedação, né, que é falado, isso existe mesmo? Existe, e existe os tipos de sedação. Eu não trabalho com nenhum tipo de sedação, porque para uma criança, às vezes, ser sedada, vamos dizer, com aquele cheirinho, ela precisa ser muito bem condicionada. Condicionada para que ela fique tranquila, vamos dizer assim. Ela precisa deitar na cadeira, ela precisa sentir, cheirar o cheirinho. E vamos dizer assim, se é uma criança que tem pavor, que tem dentista, que não deita na cadeira, a gente não consegue nem trabalhar com aquele cheirinho. Então, se a criança é uma criança que deita na cadeira, que aceita fazer as coisas aos pouquinhos, a gente vai conseguir ganhar a confiança daquela criança
criança. Mas se é uma criança muito mais difícil, que tem muito receio e muito mais limitada, a gente tem os outros tipos de sedação, que é a sedação endovenosa, que é o médico que vai no consultório e acaba sedando aquela criança para o dentista fazer o procedimento. Então, lá no consultório, a gente trabalha muito com o lúdico, muito com mostrar, falar, fazer para a criança, ver o que vai acontecer, usar exemplos, como eu falei, da turminha. Então, tudo isso, assim, vou ser bem sincera, é difícil eu não ganhar a criança. De ter que pedir para fazer uma sedação. É difícil, na verdade, eu não... não consegui fazer um procedimento. Não consegui fazer o procedimento, Entendi. Isso mesmo. É difícil a gente precisar fazer um procedimento sedado, sabe? Então, assim, só em casos muito mais graves que a gente acaba encaminhando, mas se não, todas as crianças, nossa, é muito bom. E elas adoram, na verdade, estar lá também. E é bem legal. Certo. Débora, muito obrigada mais uma vez. Quero deixar esse último minuto para tu divulgar onde você atende, né? Sua rede social, fique à vontade. Um prazer estar aqui de novo com a Gabi e poder dar todas as informações para vocês. Atendo aqui em Tubarão, meu consultório fica do ladinho da Demai Antenas e perto do Angelone, na Expedicionária José Pedro Coelho 1321. Trabalho muito com a rede social no Instagram, que é Débora Demai, igual o meu nome também. E convido vocês para conhecerem, se quiserem chamar a gente também. Nosso WhatsApp é 489-9642-7373. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.